eu sou Tainá, repórter Mirim do Planeta 10. No Planeta 10 de hoje, vamos falar de um assunto que atinge o mundo inteiro. Todos os dias acompanhamos na televisão, nos jornais e nas revistas as catástrofes climáticas e as mudanças estão ocorrendo rapidamente no clima mundial. Mas você sabe por que tudo isso está acontecendo? Isso tudo é ocasionado pelo aquecimento global. E esse é o assunto do programa Planeta 10 de hoje. O aquecimento global é uma consequência das alterações do clima ocorridas no planeta. Mas quais são as causas do aquecimento global? Cientistas acreditam que as causas são os efeitos naturais causados pelo homem. A principal causa natural é a mudança de temperatura da radiação solar. E as principais causas relacionadas ao homem são as emissões de gases poluentes que aumentam o efeito estufa. Um exemplo disso é a Europa, que tem sido castigada por ondas de calor de até 40 graus centígrados. O número de desertos aumenta a cada dia. Fortes furacões causam mortes e destruição em várias regiões do planeta. No Brasil, ciclones vêm atingindo as regiões da costa sul e sudeste. E as calotas polares estão derretendo, fator que pode ocasionar o avanço dos oceanos sobre cidades litorâneas. O assunto é muito sério. Vamos saber sobre as consequências e descobrir o que é o tal efeito estufa com o nosso repórter Isaac. Tainá, esse assunto é muito preocupante, mas está aqui do meu lado a professora Geisa Amádio, bióloga. Geisa, o que é aquecimento global? O aquecimento global, ele é um aumento na temperatura da Terra. Por quê? Porque o homem começou a usar muito combustível fóssil, então muita gasolina, muito óleo diesel, muito gás de cozinha. Começou a acumular muito na atmosfera um gás, o gás carbônico. Esse gás forma uma camada lá em cima na atmosfera que não deixa os raios de sol refletirem, saírem e se perder. Então fica segurando todo o calor aqui na atmosfera, tá? Então está acontecendo o quê? Causa esse efeito estufa, segura mais calor no planeta Terra do que era para segurar e a temperatura está começando a aumentar. Então por isso que a gente fala em aquecimento global. Também está comigo uma galerinha nota 10 que irá tirar essas dúvidas sobre o assunto. Geisa, quais os efeitos do aquecimento global causado na natureza? Bom, como o próprio nome diz, o aquecimento global está elevando um pouco a temperatura do planeta. Isso tem feito com que muitas geleiras estejam derretendo, o que aumenta o nível do mar, e para a cidade litorânea isso tem sido um problema. Então por isso que a gente está tendo inverno muito rigoroso, secas muito rigorosas, verão muito quente, muito calor. Então está mudando o clima e algumas catástrofes estão acontecendo em função a essas mudanças climáticas. Isso vai afetar produção de alimentos, sobrevivência das pessoas. Então está tendo uma mudança global que a gente não sabe avaliar muito bem ainda as consequências. Geisa, será que dá para diminuir a ação do efeito estufa? Para a gente estar diminuindo esse efeito, tem que liberar menos dióxido de carbono na natureza. Então a gente tem que estar fazendo o quê? Tem que estar
consumindo menos produtos e reutilizando o máximo que a gente puder dos produtos. Então, a reciclagem que eles tanto falam é muito importante. E preservando nossas florestas, evitando queimadas, não produzir lixo em excesso. Então, várias pequenas atitudes que podem contribuir para isso. O que eu posso fazer para ajudar a natureza? Bom, a primeira coisa, você tem que mudar os seus comportamentos. Então, não tá jogando material que não deve ser jogado, tá reaproveitando, tá economizando água, tá preservando a natureza, cuidando dela como a gente cuida da nossa casa, porque a natureza é a nossa casa. Tá? Depois, um segundo passo, depois que a gente muda a nossa atitude, é fundamental você estar ensinando isso para outras pessoas. Então, tá explicando para os pais, para os avós, tá? Para os tios, a importância de preservar a natureza. E no terceiro ponto, tá exigindo dos nossos governantes que eles também preservem o ambiente. E em Avaré, o que está sendo feito para amenizar as consequências do aquecimento global? Bom, em Avaré tem duas leis que são muito importantes. Uma delas é que proíbe a queima da cana, tá? Queimadas liberam muito CO2, que aumenta o efeito estufa. E uma outra é que preserva também matas naturais, que dá incentivo para quem está preservando áreas de mata, tá? Diretamente isso, tá? Indiretamente depende da ação das pessoas. Aí tá andando mais de bicicleta, por exemplo. Avaré é uma cidade que tem um relevo que favorece a gente tá andando com esse tipo de meio de transporte. E a produção de lixo tá fazendo a reciclagem também. São outras atitudes que podem ajudar o município de Avaré. E o protocolo de Kyoto está sendo cumprido? O protocolo de Kyoto, ele é uma série de normas que as nações do nosso planeta estabeleceram para reduzir a emissão de dióxido de carbono pelos países. E principalmente os países que teriam que mudar suas atitudes eram os países mais desenvolvidos. E esses países ajudarem os países mais pobres a também evitar a destruição de suas matas. Infelizmente, o protocolo não está sendo completamente respeitado. Está muito inferior do que se esperava. Então, infelizmente, o protocolo de Kyoto não vem sendo respeitado como deveria ser. Tainá, ainda há muito para ser feito para melhorar nosso planeta. Houve também a intenção de liberação de até 100 bilhões de dólares para serem investidos em meio ambiente até o ano de 2020. Os países também deverão fazer medições de gases do efeito estufa a cada 2 anos, emitindo relatórios para a comunidade internacional. Se tudo isso for levado a sério mesmo, teremos um planeta seguro e com saúde. Afinal, queremos um planeta 10!